Agora nós vamos receber aqui no nosso programa o deputado Messias Donato. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde a todos. Muito obrigado. Ótimo. Bom, eu gostaria, tem vários assuntos que a gente gostaria de abordar com o senhor. Queria ouvir a sua opinião sobre a questão da anistia, que já virou dosimetria, que está sendo cada vez mais empurrada aí para frente. Como é que fica essa situação? Qual que é o clima no Congresso nesse momento em relação a esse tema tão importante? Na verdade, nós não votamos lá no Congresso Nacional o PL da dosimetria, né? Nós votamos o PL da anistia, anistia para aqueles que estão presos injustamente, para pipoqueiro, para dona de casa, para aquelas pessoas que foram se manifestar de forma pacífica e até onde nós sabemos, e os direitos constitucionais nos permitem, as pessoas elas têm liberdade de expressão, de protestar, enfim. Então, nós votamos, né, o PL da anistia para fazer justiça a essas pessoas que estão presas, né, sem o devido processo legal, sem serem ouvidas, enfim. Né, hoje, o brasileiro, o capixaba, as pessoas de bem, né, que não estão ali alienadas, né, a grande mídia, né, elas têm um senso crítico que não nos permite pensar que nós estamos vivendo em um país livre, em um país democrático, mas sim um país, né, que está aí pautado sobre a ditadura do PT. Deputado, como é que o senhor vê essas tentativas de articulação do STF junto à Câmara dos Deputados? Inclusive, o deputado Paulinho, na mesma semana em que foi designado relator, o partido Solidariedade promoveu uma ação perante o STF, questionando 2 artigos da lei do impeachment para beneficiar e dificultar um eventual processo de impeachment contra ministros do Supremo Tribunal Federal. Ele que tem uma ligação de amizade, inclusive, com o ministro Alexandre de Moraes. Como é que o senhor vê esse contexto hoje do Brasil com essas interferências do STF sobre os debates legislativos, sobre o processo legislativo? Primeiro que a relatoria ela foi cair nas mãos de um amigo, né, do Alexandre de Moraes, tem uma ligação próxima. O relator ele tem, né, quanto autonomia de dialogar no colégio de líderes, né, ouvir as bancadas. Isso faz parte ali do contexto do dia a dia do parlamento. De ouvir, inclusive, né, já que o PL é o PL da anistia, fazer em loco, né, ir lá na Papuda, fazer uma visita em loco os patriotas, os conservadores que estão com seus direitos violados, né, a conversar também com os advogados dos presos políticos. Nós perdemos recentemente o doutor Luiz Felipe, um brilhante advogado, né, que esteve à frente de muitos casos, deu ali a sua vida, toda a sua carreira jurídica, enfim, né, as pessoas estão morrendo, além do Clesão, né, tivemos mais uma vítima desse sistema podre, que foi o doutor Luiz Felipe. Então, cabe ainda, né, ao relator do PL da anistia, PL da dosimetria, é uma narrativa da esquerda que está criando para ver se cola. Então, no meu entendimento, é PL e sempre será o PL da anistia. Então, não cabia, né, no primeiro momento, né, foi atrás de Michel Temer, né, ressuscitou Aécio Neves. Eu estou ali, né, na 57ª legislatura, é fácil entrar no portal da transparência e dar uma olhada lá, né, na produção legislativa desse parlamentar, da presença dele nas comissões, da presença dele dentro do plenário. E aí, o que tem que ouvir? O que tem que ressuscitar, né, alguém, né, que desapareceu 3 anos e 8 meses e pegar conselho com essas pessoas? Por que não ouvir, né, os parlamentares que a todo momento em nossos gabinetes, né, estão sendo invadidos de forma desesperada por familiares de presos políticos, vindo de todas as partes do Brasil? Aqui mesmo no meu estado, né, na penitenciária de segurança máxima, nós temos aqui um pai, um filho e um genro presos na mesma cela. Um empresário que saiu daqui para se manifestar de forma pacífica, né, no dia 8 de janeiro, pegou o seu home e foi para lá e dormiu lá. No outro dia, 3 horas da tarde, foi lá para a Praça dos Três Poderes.
e como a tarrafa foi jogado e junto com pipoqueiro, com vendedor de algodão doce, né, foi indiciado, condenado, enfim, e está puxando cadeia, nunca colocou os pés em uma delegacia, nem como testemunha. Então, o Brasil vive debaixo, né, de um regime totalitário e que, infelizmente, nós temos que conviver. E todo dia eu peço a Deus que nos dê força para que a gente entre, né, naquela selva de pedras para enfrentar esse sistema podre, asqueroso, que tem ressuscitado esses indivíduos que nada têm a ver e que não têm legitimidade para falar sobre PL da anistia. Ótimo, deputado. Agora eu passo para o nosso querido Homero Marques fazer uma pergunta também para o senhor. Homero. Olá, deputado, boa tarde. Eu queria que o senhor nos desse um pouco de informações sobre os bastidores da aprovação do projeto de lei da anistia, né? Com esse arquivamento da PEC da blindagem, pode ser que alguma consequência exista para a tramitação do projeto de lei da anistia. Já li que o relator está pensando em adiar a votação, já li que ele está repensando o texto que ele vai propor. Como está hoje a situação no Congresso Nacional e o que o senhor espera que vá acontecer? Que tipo de texto vai ser votado e se a oposição tem quórum suficiente para aprovar a anistia, uma vez que o texto apresentado pelo relator não vai ser vinculante, né? A oposição vai ter oportunidade também de apresentar um texto seu. Pergunto se a oposição vai ter votos suficientes para a aprovação dessa matéria. Obrigado, Homero. A oposição ela tem se articulado, ela tem ouvido de forma responsável. Ontem ou antes de ontem, né, o Paulinho da Força, que é o relator do PL da anistia, ele teve com a bancada do PL, depois foi em outras bancadas também, na bancada do meu partido, que é o Partido Republicanos. Enfim, ele tem buscado o diálogo e está ouvindo todo mundo. Mas, assim, a gente nota que há um interesse, até devido, né, à aproximação que ele tem da Suprema Corte com os amigos dele, né, assim, ele quer embasar na questão da dosimetria. Dosimetria é você legitimar alguém que cometeu crime. E as pessoas, muitos estão ali que não cometeram nenhum crime. Então, como que presos políticos estão lá com 16, 17 anos de prisão sem ter cometido crime algum, e aí vai aplicar a dosimetria nessas pessoas, tirar 8 anos, né, deixá-las com 9 anos, ainda assim cumprindo 9 anos. Então, assim, é descabido, né? Ao mesmo tempo também, a Câmara é uma casa política, né, o parlamento, e você tem que manter o diálogo para tentar assim aproximar o máximo, né, para que a gente consiga fazer com que os nossos patriotas, conservadores, estejam o mais rápido possível em suas casas com as suas famílias. E também tem muitos jornalistas em suas casas com as suas famílias. E também tem muitos jornalistas, né, presos políticos que estão fora do nosso país também, vivendo na América, aqui do lado, na Argentina, exilados. Então, que essa construção desse texto possa alcançar esses patriotas também conservadores que estão fora do país. Então, a gente está mantendo o diálogo, sabendo que é difícil, às vezes não é fácil você ouvir coisas e você, né, saber que por trás daquilo ali existe um sistema que está tentando, né, aproximar. A gente sabe qual é a intenção disso. A intenção é deixar o presidente Bolsonaro fora das eleições do ano que vem. Esse é o real objetivo, a gente sabe disso. Né? Um homem que não cometeu crime algum, que não foi indiciado em crime de corrupção, né? Todas as narrativas de crimes imputados a ele, todos os crimes, né, não se sustentaram. E, enfim, a intenção maior deles é essa, né? E com isso vai criando narrativas, né, usando a grande mídia, a esquerda, né, como instrumento, né, de manobra, enfim. Mas nós estamos trabalhando o máximo para que o que a gente quer, que na verdade é que os nossos
que os presos políticos, né, estejam de volta com as suas famílias. A gente está na construção desse diálogo, né, seja com o relator, com outros líderes também partidários, e nós acreditamos que dará tudo certo. Eu tenho muita esperança de que nós precisamos virar essa página, mas não virar uma página, né, de tentando pacificar o país com dosimetria, que o que irá pacificar o nosso país é fazer justiça. E fazer justiça é pautando o PL da anistia. Ótimo, deputado. Ontem, Eduardo Talhaferro, o ex-assessor do ministro Alexandre de Moraes, esteve na Câmara dos Deputados. Eu gostaria de saber, né, sua opinião, como é que o senhor viu novas revelações, aí, inclusive, ele falando sobre o mutirão de perseguição à direita. Essas revelações são bem importantes, no entanto, diante de tantas notícias, a gente vê que elas acabam sendo um pouco abafadas, né? Boa parte da imprensa, logicamente, nem quer que elas atinjam aí boa parte da população. Como é que o senhor recebe essas novas revelações? Na verdade, assim, ele já deixou o depoimento, tá, Grafiel, lá no Senado, na Câmara, né? Novamente trazendo revelações assim, cabulosas, né? Estarrecedoras, né? Assim, e hoje o cidadão brasileiro, por isso que eles querem calar, né, um instrumento de comunicação igual a Gazeta do Povo, que tem na sua gênese, né, trazer a notícia como ela é, né, sem filtro, essa é a verdade, né, e tentando calar também as redes sociais, né, que é um instrumento de comunicação que a gente utiliza. E os brasileiros já receberam, aí já vazou essas conversas, né? Você conversa, você vai na padaria, vai na farmácia, né? No bate-papo na praça, as pessoas estão de posse, né? Desse vazamento aí. É por isso que nós queremos pautar, né, a CPI da Vaza Jato, porque não tem mais como isso, a gente achar que isso é normal. Não é normal. Acho que pelos depoimentos que Tagliaferro já trouxe, né, já tornaria, né, inviável, né, esse processo, já era para ter terminado e tornar sem efeito, né, porque não tem como se sustentar diante de todos os fatos, né, que ele tem trazido, não só no Senado, mas também na Câmara. E não há uma perseguição velada, há uma perseguição direcionada a todos nós, parlamentares conservadores. É só ver os dados. Cerca de 80%, 83% dos inquéritos, né, que tramitam lá na Suprema Corte não é contra deputado de esquerda, do PT, do PSOL, dos puxadinhos da esquerda, são contra nós, parlamentares conservadores, que ainda, né, a população pode contar com a nossa voz. E quando a gente, já entrando, né, na PEC das prerrogativas, quando nós estávamos lutando, né, para que fosse aprovado, né, essa PEC das prerrogativas, é para que nós, parlamentares conservadores, tivéssemos a tranquilidade de subir na tribuna da Câmara e encoar, né, essas mazelas que têm acontecido, né, que estão por trás das cortinas. Hoje, né, nós, parlamentares, nós precisamos contar com o artigo 53 da Constituição, né, que já não existe mais. Nós temos o caso do Carlos Jodi, né, nós estávamos no recesso no ano passado e tivemos que sair às pressas, todos nós parlamentares de todos os estados da federação, para prestar solidariedade a um parlamentar que teve a sua casa invadida, né, no seu quarto, né, com a sua esposa, estava dormindo com a sua filhinha, enfim, né, levado seus instrumentos, computador, celular, né, um recurso que até hoje ainda não foi devolvido, quase 2 anos depois. Então, esse é o país que nós estamos vivendo, é o país da ditadura do PT, e é por isso que eles que já estão blindados, né, a esquerda já está blindada, eles já podem usufruir dessa prerrogativa da blindagem, né? Nós, até pouco tempo atrás, no passado recente, tivemos o brilhante trabalho, né, da Lava Jato, do Deltan, né, do Sérgio Moro e tantos outros, né, juízes e promotores que agiram dentro do rigor da lei, né, e muitos réus, confesso,
né, que devolveram bens, dinheiro, né, empresários, e agora estão sendo ressarcidos, estão em liberdade. Então, eles já estão blindados por esse sistema podre. Agora, o que nós estávamos lutando é para que nós, conservadores, tivéssemos a tranquilidade de exercer o nosso papel, nossa função de parlamentar ali no dia a dia, nas comissões, seja no plenário Ulisses Guimarães, coisa que não temos tido essa tranquilidade de exercer nossos mandatos. Deputado, muito obrigada pela sua participação. Até a próxima aqui no Sem Rodeios. Obrigado, né? Que Deus abençoe cada um de vocês e gratidão pelo convite. Estou sempre à disposição. Amém. Até a próxima.